Boa tarde a todos. Pedro Carrasco falando. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. Obrigado, Fernanda, pela introdução. Conforme já explicado pela Fernanda, fiquem à vontade para incluir as respostas no chat. E ao longo da apresentação a gente vai respondendo. Aquelas que não forem respondidas pelo chat, a gente volta aqui ao final da apresentação para responder. A gente vai começar a apresentação trimestral de resultados dos nossos fundos de ativos reais, trazendo uma carta do gestor. Vou trazer alguns destaques do trimestre, tanto do ponto de vista macroeconômico, como também de cada um dos fundos. Pode passar, por favor. Bom, do ponto de vista macroeconômico, o primeiro trimestre foi um trimestre de bastante volatilidade, como já era de se imaginar, mas apesar da volatilidade, a gente teve uma atividade econômica até um pouco acima daquilo que a gente previa, e com isso, alguns economistas já têm projetado um crescimento de PIB para 2023 um pouco acima do que era a previsão anterior. A previsão anterior era de 0,8%. No final do trimestre, alguns economistas já falavam em crescimento de 1% esse ano, e nos dias de hoje já tem algumas pessoas falando em 1,3%, 1,4%, até 1,5%, o que é ótimo. A economia mais pujante definitivamente favorece os setores imobiliários e, consequentemente, ajuda o setor de fundos imobiliários a voltar a se valorizar, obviamente, junto com a componente juros, né? Sobre a componente juros, o Copom adotou na última reunião o mesmo discurso das últimas reuniões, portanto, manteve a taxa de juros básica do país em 13,75%, mas a gente já sentiu um discurso um pouco mais leve nessa última reunião, de modo que, na nossa visão, na visão do time macroeconômico aqui da gestora, ao longo do segundo semestre, tem uma chance maior desses juros começar a cair. Há quem diga que é em agosto, há quem diga que é em setembro, mas o fato da vida é que tudo leva a crer que esse início de queda de juros está cada vez mais próximo e, naturalmente, isso favorece o setor imobiliário e, consequentemente, o setor de fundos imobiliários. Não à toa, nas últimas semanas, já depois do encerramento do último trimestre, mas nas últimas semanas a gente percebeu um pequeno rally em algumas cotas, principalmente dos fundos de ativos reais, alguns fundos valorizando 8%, 10%, 12%, 15%, provavelmente já sendo um primeiro sinal de precificação dessa aproximação ao corte de juros. Por fim, a gente continua monitorando algumas questões macroeconômicas no Brasil e no mundo. Primeiro, a continuidade do aperto monetário nos países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos. Lá está cada vez mais claro que o aperto monetário chegou ao fim e que, muito provavelmente, ainda esse ano também começaremos a ver os cortes de juros, o que é ótimo para nós também, sob a ótica de começarmos os cortes de juros. A aceleração da atividade econômica na China após o encerramento das questões da pandemia. A China acabou tendo um lockdown um pouco mais alongado no passado recente, e com essa reabertura, a atividade econômica na China acaba impactando o mundo como um todo. E, por fim, as incertezas em relação ao arcabouço fiscal. Isso é um tema que está na capa do jornal todos os dias. Vocês devem ter visto que, na data de ontem, foi aprovado aí a tramitação no Congresso de uma forma mais acelerada, e muito provavelmente já na semana que vem esse assunto vai ser pautado, portanto, trazendo cada vez menos incerteza para o mercado, o que também é ótimo sob a ótica de início de queda de juros. Do ponto de vista de perspectivas setoriais, e obviamente já falando um pouco dos nossos fundos, começando pelo setor de shoppings, a gente teve um primeiro trimestre muito bom, apesar das questões sazonais que impactam o setor de shoppings, né? O primeiro trimestre é marcado por uma série de contas pontuais no bolso dos consumidores: IPTU, IPVA, material escolar, despesas de viagens. Muita gente com filhos, principalmente, deixa para viajar nas férias de dezembro, janeiro e também nas férias de julho, e não à toa o primeiro trimestre acaba sendo um trimestre de mais gastos, somado ao fato que os lojistas acabam tendo o impacto do aluguel dobrado de dezembro, que normalmente é pago em janeiro. Então, vendas mais baixas em janeiro e fevereiro, somado a um boleto mais alto, normalmente traz dificuldades maiores, impactando inclusive a inadimplência, e isso é padrão no mercado, é uma atividade comum na indústria de shopping center. Por outro lado, o primeiro trimestre foi muito positivo ainda assim,
a gente teve uma performance muito saudável nos nossos 16 ativos, 16 shoppings do fundo, principalmente naqueles que a gente chama de flagships, que são os nossos principais shoppings formadores de NOI consolidado para o fundo, os shoppings Cidade Jardim, o Catarina Fashion Outlet e o Shopping da Bahia. A gente teve um NOI por metro quadrado no primeiro trimestre de R$ 125 o metro quadrado. A gente destaca aqui alguns eventos extraordinários no primeiro trimestre. O primeiro, a alienação de 10% no Catarina Fashion Outlet. A gente já divulgou isso ao mercado e vai trazer mais algumas questões aqui ao longo da apresentação, mas basicamente teve um aspecto de diversificação do ativo do fundo, além de gerar um ganho muito representativo de capital para os nossos cotistas. O aumento de participação de 3% no Shopping da Bahia, um shopping que a gente acredita muito, o principal shopping da Bahia e do Nordeste, um dos shoppings mais antigos do Brasil, que a gente vê com muitos bons olhos para os próximos anos em função de alguns upsides que o shopping tem, seja com o retrofit, seja com a expansão que estão e estarão em andamento nos próximos anos. A inauguração da terceira expansão do Cidade Jardim, que a gente também vai dar mais detalhes ao longo da apresentação, e, por fim, uma amortização extraordinária parcial na alavancagem do fundo, nos CRIs do fundo, que a gente também vai dar um pouco mais de cor ao longo da apresentação. O setor de hotéis, apesar da sazonalidade também existente comum do setor, janeiro e fevereiro normalmente são meses muito fracos para a hotelaria business, muito por conta das viagens de lazer das pessoas e de ser o início do ano fiscal das companhias. Muitas pessoas viajam menos a trabalho, a gente percebe isso muito claramente, né? As viagens a trabalho se intensificam com o decorrer do ano, principalmente no segundo semestre. Então, o primeiro trimestre é um trimestre fraco para viagens de business e o fundo dos 14 hotéis, pelo menos 13 deles têm um perfil bastante business, talvez a exceção seja o Ibis Foz do Iguaçu, que tem uma componente de lazer, mas os demais são hotéis com um perfil bastante business, mas o mês de março foi extremamente positivo, foi um mês de grata surpresa aqui para nós, foi o melhor mês da história do fundo, superou em muito os meses pré-pandemia, e por conta do mês de março, a gente vai dar um pouco mais de cor, obviamente, ao longo da apresentação, mas por conta do mês de março, a gente teve um RevPAR no primeiro trimestre, lembrando, né, RevPAR nada mais é do que a multiplicação da taxa de ocupação pela ADR, sendo a ADR a diária média. A gente teve um RevPAR no primeiro trimestre de R$ 234, que foi o maior valor da história do fundo, mesmo tendo tido meses de janeiro e fevereiro fracos, como já era de se imaginar. A diária média também subiu bastante, subiu quase 8,5% em relação ao quarto trimestre, atingindo R$ 417 na média do fundo. A gente soltou um fato relevante, gente, no dia 30/3, falando sobre o estudo que a gestora tem feito junto a alguns possíveis investidores para resolver a alavancagem do fundo. Isso é um tema comum aqui nesse call trimestral já há alguns semestres, vocês sabem disso. A gente tem uma situação hoje bastante delicada de alavancagem, muito por conta da taxa que a gente tem nessa alavancagem, hoje de CDI mais 5. É muito difícil qualquer business suportar uma alavancagem desse tamanho com essa taxa, principalmente em função dos juros no Brasil estarem em quase 14% ao ano. Então, vocês devem se lembrar que nos últimos calls a gente falava de uma negociação bastante avançada com o investidor institucional para subscrever cotas ordinárias em montante suficiente para quitar integralmente a cota sênior. Essa negociação, infelizmente, acabou sendo interrompida no mês de janeiro. Por outro lado, no mês de fevereiro, mostrando aí bastante velocidade para resolver essa questão, a gente ingressou numa nova negociação com outro investidor institucional. Essa negociação está extremamente avançada, por hora ocorrendo muito bem, já inclusive no âmbito da diligência do fundo e dos ativos do fundo, de cada um dos 14 ativos do fundo, e a gente está com uma expectativa bastante alta que essa negociação vai ter um final feliz e que muito provavelmente nas próximas semanas, poucas semanas, a gente vai conseguir avançar nessa negociação e, em avançando, a gente vai convocar uma assembleia extraordinária no fundo para deliberar sobre essa emissão de cotas ordinárias.
cujos recursos seriam integralmente utilizados para quitar a cota sênior e, portanto, eliminar a dívida que o fundo tem hoje e que, portanto, inviabiliza a distribuição de dividendos para a cota ordinária. Então, se tudo der certo e, naturalmente, quaisquer novidades serão tempestivamente comunicadas ao mercado, muito em breve a gente deve soltar um fato relevante informando sobre uma eventual convocação de uma assembleia. Nessa assembleia teremos a pauta de emissão de novas cotas ordinárias e, a gente avançando com essa emissão, a gente consegue pré-pagar a dívida e, na sequência, a cota ordinária, que passaria a ser a única cota do fundo, começaria ou recomeçaria a receber dividendos mensais. Tá? Então, a gente está bastante animado, muito provavelmente em breve a gente vai conseguir soltar novidades ao mercado se a negociação continuar na mesma batida que está acontecendo. Então, a boa notícia do XP Hotéis nesse trimestre fica por essa novidade. Pode passar, por favor. Aqui a gente traz alguns destaques também do setor de galpões logísticos e industriais. A gente teve um trimestre muito bom para os nossos dois fundos de galpões, tanto o XP-Log quanto o XP Industrial. Os dois tiveram uma evolução da taxa de ocupação e, portanto, uma redução da vacância. O XP-Log encerrou o trimestre com 5,4% de vacância e já na data de hoje tem um patamar de 4,4%, em função de uma nova alocação que foi feita após o encerramento do trimestre, portanto, uma vacância bastante baixa, sobretudo em função do tamanho do fundo, um fundo de quase 1 milhão de metros quadrados, com menos de 5% de vacância, é realmente um número bem impressionante, e o XPIN com 13,1%, lembrando que a gente chegou a quase 19% de vacância no XPIN no auge ali pós-pandemia, depois que a gente perdeu alguns inquilinos, então também vindo uma recuperação bastante boa. São os menores níveis de vacância desde junho de 2020 e setembro de 2021. A gente destacou aqui algumas novas locações, fizemos uma locação bem relevante em Cajamar e outra mais relevante ainda em Extrema, nos dois ativos do XP-Log, e no XPIN a gente fez uma nova locação em Atibaia e uma nova locação em Jundiaí. Então, a gente mantém nosso otimismo com o setor, apesar do e-commerce hoje ter uma velocidade de absorção de novas áreas talvez um pouco mais lenta do que a gente tinha em 2020 e 2021, a gente mantém nosso tom bastante otimista para o setor de galpões para o ano de 2023. O setor de lajes também é um setor que a gente está sempre discutindo, na nossa visão, um setor que ainda exige um cuidado bastante grande, uma atenção bastante grande. O setor de lajes definitivamente não voltou para o mesmo patamar de atividade que a gente tinha pré-pandemia ainda. A gente ainda vê várias empresas trabalhando no modelo híbrido, vários funcionários e colaboradores ainda trabalhando parte no escritório, parte em casa. A gente ainda vê um movimento de empresas cortando custos muito em função do cenário macroeconômico, dos juros altos, da inflação ainda persistentemente alta, e em função de uma incerteza bastante grande com a linha de receita, as empresas têm cortado custos, têm cortado despesas administrativas, isso engloba pessoas, isso engloba demissões, infelizmente, e isso também engloba corte de custos administrativos relacionados a escritórios, o que, na nossa visão, tem influenciado negativamente a alocação de novas áreas de escritórios. Então, infelizmente, a vacância do fundo do XP Properties continua bastante elevada. A gente não tem visto uma atividade comercial ainda muito forte, infelizmente. A gente tem visto um aumento das visitações, do interesse inicial por parte de alguns inquilinos, mas ainda não vemos uma velocidade de absorção de áreas como a gente gostaria de ver. Então, na ponta de taxa de ocupação, a gente ainda tem uma situação delicada e obviamente, tem trabalhado 24 horas por 7 dias por semana para reduzir essa vacância. O fato da vida é que, à exceção de algumas poucas áreas muito nobres na cidade de São Paulo, como a região da Faria Lima, por exemplo, a gente ainda vê uma vacância bastante alta no mercado como um todo. Por exemplo, a região da Berrini, Chucruzaidama, uma região na qual o fundo não está exposto, mas que acaba influenciando a dinâmica do mercado como um todo. Do ponto de vista de alavancagem, a gente vem falando bastante sobre isso nos últimos trimestres também, nos nossos calls. A gente tem trabalhado muito fortemente na redução
da alavancagem do fundo, e para isso a gente tem trabalhado na venda de alguns ativos. A gente fez uma venda no final do ano de um ativo pequeno, uma laje que a gente tinha na Paulista. No início desse ano, a gente vendeu um portfólio de participações em 4 prédios que totalizaram aproximadamente 201 milhões de reais. A gente, inclusive, soltou um fato relevante bastante detalhado para aqueles que não viram. Nossa recomendação é que leiam esse fato relevante. A gente soltou um anexo ao fato relevante com bastante detalhe dessa venda. E essa venda, além de servir para desalavancar boa parte da alavancagem do fundo, serviu também para mostrar qual é o valor real dos ativos do fundo, né? Porque a gente, por ser um fundo listado, tem negociações diárias da cota, isso acaba gerando um valor implícito ao portfólio do fundo por metro quadrado, mas quando a gente vai para a economia real, quando a gente vai para a vida real e faz as transações na vida real, a gente percebe que o tijolo em si vale muito mais do que o valor que ele está sendo transacionado no mercado secundário, e a gente procurou mostrar isso na apresentação. Então, vocês vão ver lá na apresentação que essa venda de 201 milhões de reais por metro quadrado foi mais de 100% acima do que o valor que o fundo negocia hoje no mercado secundário, já contando com a dívida. Então, essa venda ela tem esses dois papéis, né? O primeiro, desalavancar o fundo, e o segundo, mostrar qual é o real valor do tijolo, qual é o valor por metro quadrado do tijolo que compõe o ativo do fundo, para mostrar o nível de desconto no qual o fundo está negociando. A gente mantém a nossa agenda de desalavancagem, a gente mantém algumas negociações para desalavancagem. Temos, neste momento, 3 novas negociações para desalavancagem envolvendo, inclusive, o nosso portfólio em Alphaville, e, eventualmente, em tendo novidades, obviamente, a gente vai comunicar tempestivamente ao mercado, né? Pode passar, por favor. Eu vou pincelar aqui uma informação que a Fernanda já deu, vou falar rapidamente da nossa mandala e pontuar que a nossa área imobiliária hoje tem 11 bilhões de reais entre ativos de tijolo e ativos de crédito, ativos de papel. Os demais dados a Fernanda já passou, e na sequência eu vou chamar o Lucas Paraviso, que vai falar um pouquinho do nosso cenário macroeconômico, antes de passar a bola para cada um dos responsáveis pelos fundos, que vão falar de cada um dos fundos em si. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Carrasco. Boa tarde a todos. Dando sequência, passar rapidamente aqui pelo cenário macro. Em relação ao PIB, uma revisão positiva, como o Carrasco já comentou, e é bem possível que a gente ainda tenha novas revisões. No próximo trimestre, a gente já tem aí algum otimismo junto ao nosso time macro de que isso tem potencial de melhora. A gente tem os diversos assuntos relacionados aqui que vão impactar e devem impactar a economia, mas destacando realmente o principal é o assunto fiscal. É ele que vai trazer mais segurança para investimento. A gente vai ver que a indústria aqui mais à frente ainda está sofrendo um pouco, então precisa de maior segurança, e é nesse ponto que a gente tem que focar os esforços, aí, principalmente pensando ali na atividade do Congresso, que parece agora realmente ter entendido que é esse o recado principal para realmente a gente ter um cenário mais benéfico para a indústria, e fundos imobiliários aqui não é diferente. Em relação à Selic, então, a manutenção, nosso time de economista já tem uma previsão de fechamento ano na casa de 12,75%. A gente espera que essa redução se inicie no segundo semestre, muito difícil agora, antes de uma discussão maior no Congresso, mas a gente espera que essa janela se abra aí a partir do segundo semestre. No próximo slide, falando da produção industrial, a gente traz a série histórica por completo aqui desse indicador do PIN, justamente para a gente ver as diferentes quedas e retomadas. A gente teve uma queda muito forte durante a pandemia, a indústria recuperou, mas depois ali de meados de 2021, a indústria reduziu de uma forma relevante o nível de produtividade. Isso afetou também nossa indústria e nossa cadeia de fundos também, de alguma forma, e
apesar de janeiro e fevereiro de 2023 a gente ter visto uma queda, a gente está vendo agora que nos dados divulgados de março já há uma pequena melhora desse indicador, e aqui super importante para a gente acompanhar, porque também responde muito por questão de investimento em capital fixo, geração de empregos. Então a gente espera realmente que o setor tenha chegado ali, digamos, tenha passado pelo momento mais difícil e possa também nos ajudar aqui na alavancagem da economia. Falando do índice de confiança empresarial, que é um indicador, de certa forma, antecedente, ele ainda está bastante neutro, né? Então, mas pelo menos parou de cair, o que é um sinal que, de fato, agora acho que é um time de espera, coisa de 2, 3 meses, para realmente ver como que vai seguir aí o rumo da economia. No próximo slide, falando de inflação, a gente vê que 2023 ainda vai fechar num patamar bastante relevante de IPCA, uma previsão aí de 6,1%, mas a gente está vendo aí nos últimos meses já alguma resposta interessante a nível de controle da inflação. De certa forma, o Copom ainda tem sido muito conservador em relação a isso, talvez por esperar que a resposta da inflação tenha sido um pouco mais rápida e mais forte, mas a gente também vê que nos anos seguintes é bem possível ter ali uma inflação dentro do centro da meta, e é nesse ponto que talvez aí tenha uma inflexão para começar alguma redução ali da taxa de juros. A estimativa do nosso time é que ainda 2023 a inflação deva fechar na casa de 6,5%, mas como tem bastante coisa acontecendo, é bem possível que a gente tenha uma atualização interessante aí no próximo trimestre. E por fim, falando de CAGED, que é o indicador que tem segurado as pontas realmente nos últimos trimestres e semestres, novamente aí março fechando com uma geração positiva de vagas. Isso mostra o quanto a economia ela quer destravar, né? Então, e ela é resiliente. E esse cenário é muito importante porque para a gente aqui a questão do nível de renda, a questão da capacidade de consumo, compra, é super relevante. A gente vai ver na sequência com o Felipe Piattini, questão dos shoppings, como que é importante a questão da renda, e no geral também, para que a gente tenha consumo, demandas, e com isso ocupações diárias e realmente um restabelecimento aí para a indústria e também para a nossa indústria de fundos imobiliários. Com isso, eu passo a palavra para o Felipe Piattini, a gente começa pelo Mons. Obrigado, Paraviso, obrigado, Carraiz e Fernanda. Vamos falar um pouquinho aqui de shopping. O trimestre não foi o melhor trimestre que a gente imaginava no início do ano, mas sem dúvida nenhuma, confirmando o que a gente já vem chamando a atenção, que a gente deixou para trás a pandemia. 2022 já foi um ano que a pandemia ficou para trás, e 2023 a gente conseguiu corroborar isso indiscutivelmente. Tivemos um SSS de 13%, SSR de 9%, mostrando aqui a saúde das vendas. A gente segue com um crescimento robusto de vendas já na comparação sobre 2022, né? O próprio número de SSS também corrobora isso. Eu diria que talvez o que mais chamou nossa atenção foi a taxa de ocupação. O XPMOL sempre rodou com um nível de taxa de ocupação mais alto, né? Uma vacância um pouco mais baixa. Mas o que a gente está fazendo agora, de fato, é tendo uma postura um pouco mais dura com lojistas, até, enfim, dado que as vendas voltaram e os números de vendas deixam isso muito claro, está na hora da gente, aos poucos, tirar os descontos e naturalmente, isso acaba elevando, num primeiro momento, a vacância, né? Mas quando a gente olha o número, lembrando que esse é o número fechado de 31 de março, quando a gente olha, por exemplo, a projeção que a gente tem considerando todas as negociações já para o fechamento do segundo trimestre, a gente deve fechar aí com menos de 4% de vacância no segundo tri. Inadimplência também vem numa queda comparada aos primeiros trimestres de 22, 21,
em 2020, né? Então, a gente vê uma melhora, mas janeiro no setor de shoppings acaba sendo um mês que puxa muito uma inadimplência em função do aluguel dobrado de dezembro, e nesse ano não foi diferente. Do lado dos descontos, o que mais tem chamado a atenção são os descontos para cinemas. A gente ainda tem tido que dar bastante ajuda, vamos dizer assim, para os cinemas, né? Todo mundo sabe a dificuldade que esse setor tem, não só com a saída da pandemia, como também com uma leva de filmes que deixou a desejar. Então, a gente ainda vê uma situação delicada nos cinemas e isso acaba levando a uma necessidade de algum desconto. Está bastante concentrado em cinemas e operações infantis, mas a gente vê aí uma perspectiva de melhora bem clara no mercado. E a evolução da ABL, a gente teve aqui a aquisição do Bahia e a venda do Catarina, que o Carraj já comentou, assim como a inauguração da expansão do Cidade Jardim, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, falando aqui das operações que a gente teve aqui de M&A, né, a gente vendeu 10% do Catarina Fashion Outlet e, de fato, ali assim, vários motivos que levaram a essa venda, sem dúvida nenhuma, sempre preço, né? A gente entende que foi um preço muito interessante. A gente comprou o Catarina fazendo 37 milhões de resultado operacional líquido em 2018, e ele vai fazer o mesmo shopping, sem aumento de área, vai fazer 81 milhões esse ano. Então, foi um crescimento muito robusto, e a gente vai inaugurar ainda esse ano a expansão do Catarina, que quase dobra o shopping de tamanho, e a gente vendeu 10% que não tinham direito a essa expansão. Então, na nossa visão, fez sentido, é uma transação que gerou um ganho de capital muito robusto para o fundo, que vai ser parcelado em 4 semestres. E, enfim, então foi uma venda que, na nossa visão, foi bastante interessante e mostrou a nossa capacidade de reciclar capital, reciclar o portfólio e trazer ganho de capital interessante para os nossos cotistas, sem nos desfazermos do principal ativo do fundo, que continua sendo o Catarina, mesmo com essa venda. A gente teve um aumento de participação no Shopping da Bahia, compramos mais 3% agora em fevereiro. É um shopping que a gente gosta muito, é um dos principais shoppings do Brasil, sem dúvida nenhuma o principal shopping de Salvador, um dos principais do Nordeste, e a gente tem uma oportunidade ainda de aumentar a participação nesse ativo, e a gente espera que em breve possa fazer isso de forma saudável e, sem dúvida nenhuma, chegar na participação que a gente quer ter desse shopping, que é um dos principais shoppings do Brasil. Aqui, falando rapidamente da expansão de Cidade Jardim, a gente inaugurou, né, uma expansão que trouxe um conceito diferente para o shopping. A gente chamou esse espaço de Home and Design. A gente trouxe algumas operações basicamente de casa, arquitetura. Então, a gente indica e sugere a todos que puderem que façam essa visita ao Cidade Jardim. E essa é uma inauguração que, muito provavelmente, vai gerar algum tipo de impacto na cota patrimonial do fundo, visto que hoje ela ainda está bucada, né? Assim, ela ainda está marcada dentro do balanço do fundo a valor de custo, que a gente veio gastando para construir essa expansão, e uma vez que ela inaugura, ela passará a ser avaliada a valor de mercado, e provavelmente teremos um ganho em função dessa inauguração da expansão. Assim, a gente espera que possa, mais uma vez, corroborar a melhoria do patrimônio do fundo, né? A qualidade e a eficiência que os imóveis do XP Malls tiveram ao longo dos últimos 6 anos de vida do fundo. Aqui a gente vai falar um pouco também de um objetivo nosso que tem permeado todas as nossas decisões nos últimos meses, que é a desalavancagem. Então, a gente fez um pré-pagamento de 20 milhões de reais sem qualquer tipo de multa no CRI que a gente tomou lá em 2018 para viabilizar a aquisição do portfólio da JHSF, e a gente espera que, enfim, nos próximos meses, ainda dentro desse ano, a gente volte a fazer
ou, quem sabe, outros pré-pagamentos de dívida que levarão o fundo nessa direção que a gente quer levar de desalavancagem desse produto. A gente tem a possibilidade de pré-pagar mais 20 milhões de reais sem qualquer multa, e a gente deve fazer isso assim que tivermos uma oportunidade aqui, olhando para o caixa do fundo. Aqui a gente fala um pouco dos indicadores operacionais. A gente vê que assim, os números de 2021 ainda um pouco distorcidos em função da pandemia lá em 2020, mas a gente segue com números bastante saudáveis, lembrando que 2022 já foi um ano de crescimento muito robusto, e quando a gente olha o crescimento do 1T23 sobre o 1T22, mostra uma qualidade, né, e uma robustez nesse crescimento. A gente teve um recorde de vendas por metro quadrado dentro de um primeiro trimestre no fundo, e na nossa visão esse é um número que acaba levando ao resto, né? Uma venda saudável leva a uma inadimplência mais baixa, leva a uma necessidade menor de desconto e provavelmente corroborará com uma ocupação mais saudável também. Ainda que a gente tenha tido uma pequena queda de ocupação olhando a comparação para o primeiro tri de 2022, essa vacância que a gente tem hoje ela está muito concentrada em 4 shoppings do portfólio. Quando a gente olha o portfólio do XP Malls e a diversificação em 16 shoppings, a gente sabe que quem acompanha sabe que a gente tem ativos que são extremamente qualificados e que têm uma taxa de ocupação muito próxima a 100%. Então, essa vacância acaba ficando concentrada em 4 shoppings que são um pouco mais desafiadores, olhando para o momento atual, mas, sem dúvida nenhuma, a vacância não deixa de ser uma oportunidade também de aumento de geração de valor dentro daquele ativo, e é isso que a gente enxerga para o resto desse ano. Podemos passar? Aqui só um pouco do resultado do fundo nos últimos trimestres. Eu acho que o que é relevante da gente chamar a atenção aqui é que a gente segue num aumento de distribuição bastante saudável, né? O XP Malls tem batido recordes de distribuição mês após mês, ano após ano, e principalmente que a gente encerrou o mês de março, né, o trimestre, com um resultado acumulado não distribuído de R$ 1,41 por cota. Lembrando que a gente tem dentro do XP Malls um fundo imobiliário que detém a participação no Internacional Guarulhos, e grande parte desse resultado acaba ficando lá embaixo, dentro do FII do Internacional. Então, em alguns momentos, não parece, olhando para o fluxo de caixa do XP Malls, que existe esse resultado acumulado, mas ele está lá dentro do FII Internacional, e a gente tem uma robustez muito grande para fazer frente a eventuais percalços que a gente possa ter no meio do caminho aí, em termos de uma performance que vier a ser um pouco pior do que a gente imagina, ou até mesmo de um aumento de despesa financeira que a gente pode ter aqui no fundo. E aqui, só para encerrar, o XP Malls voltou a ter uma performance acima do IFIX, olhando no horizonte desde o seu IPO. A gente vem brigando ali sempre com esse indicador, mas o setor de shoppings, desde que a pandemia estourou lá em março de 2020, ele sofreu muito, naturalmente, e agora, nesse primeiro trimestre, a gente finalmente teve esse catch-up e voltou a performar acima, algo que a gente entende que é natural aqui do XP Malls ter essa performance um pouco acima do IFIX. A gente segue sendo o principal fundo multiativo de shoppings em termos de liquidez e em termos de quantidade de cotistas. Hoje, 1/5 das pessoas que têm cotas em fundos imobiliários no Brasil têm cotas do XP Malls, e, na nossa visão, isso posiciona o fundo aí como um dos principais veículos, né, para investimento, seja no setor de fundos imobiliários, seja no setor de shopping centers também. E a gente tem uma participação muito relevante em institucionais aqui nos nossos cotistas. A gente entende que isso traz liquidez, robustez, excelência nas informações, né? São investidores que exigem, demandam muito em termos de transparência do que a gente está fazendo, e assim a gente tenta entregar para esse tipo de investidor, enfim, para todos os investidores do fundo, né? Então, é isso. Eu agradeço a todos aí pelo tempo, pela participação, e eu passo a palavra aqui para o Luiz Bueno dar sequência aqui no call. Muito obrigado. Joia. Obrigado, Tantini.
Vou dar continuidade para as apresentações, começando pelo XP Hotéis. A gente pode passar para o próximo slide. Bom, passando por um breve panorama geral, acho que o Carrasco já mencionou um pouco no início da apresentação, mas os 2 primeiros meses do ano, eles foram impactados pela sazonalidade, que é natural do segmento de business travel, caracterizada basicamente pelo período de férias e recessos de final de ano, que reduziram a demanda por quartos, principalmente em São Paulo, que é uma região que não se caracteriza como um destino turístico de férias. Então, necessariamente, naturalmente, ela é impactada. Por outro lado, a gente teve um retorno mais forte das atividades no mês de março, após o carnaval, que trouxe retornos muito positivos aí para o fundo, que ajudaram a alcançar mais um recorde histórico de RevPAR, que atingiu o patamar de R$ 234, e foi impulsionado basicamente pelo incremento da diária média, que alcançou R$ 417, mesmo com uma redução da taxa de ocupação no comparativo com o trimestre anterior, caindo de 60% para 56%. A demanda por quartos no mês de março em São Paulo, que é a parcela mais representativa da receita dentro do portfólio do fundo, decorreu de uma grande concentração de eventos no mês de março, como os shows do Coldplay, Fórmula E, Lollapalooza e algumas feiras e congressos no Expo Center Norte, e também da retomada das agendas de negócios em si. Indo para a margem de distribuição, ela se manteve num patamar estável de 23,3%, lembrando que no pré-pandemia essa margem era de 20%, 21%, e também é fruto de todo um trabalho de otimização e racionalização de custos que foi conduzido no período da pandemia, e também da adoção de uma política mais rígida de contratações, visando aí a maximização da extração de valor do portfólio. Em números absolutos, a distribuição por quarto no período foi de R$ 2.300. Acho que os outros pontos ali acabaram sendo abordados ali no discurso. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Aí, passando para os indicadores operacionais, os 2 primeiros gráficos, eles já foram abordados no slide anterior. Indo para o terceiro, a gente consegue notar a representatividade dos hotéis de São Paulo na receita do fundo, que totalizam aí quase 90%, com destaque para o Puma, Ibirapuera e para o Ibis Expo. E olhando o gráfico em si, é importante lembrar que no primeiro trimestre de 2021, os resultados dos hotéis de São Paulo ainda eram utilizados para redução dos saldos de adiantamentos feitos pelo fundo para fazer frente aos prejuízos incorridos na pandemia, e com isso não a participação na receita no período. Então, não tem uma base de comparação para conseguir vislumbrar adequadamente o comparativo de performance. Já o gráfico seguinte traz mais detalhes sobre a diária média, no comparativo com o trimestre anterior, exceto pela região sul, os demais hotéis conseguiram reprecificar positivamente a diária média, com destaque para o Puma, que teve um aumento acima de 12%, atingindo R$ 636, mesmo com uma pressão baixista de preço dos contratos firmados com companhias aéreas, que em contrapartida garantem um piso para geração de receita, e também o Expo, que teve um crescimento de quase 10% no comparativo com o trimestre anterior. Falando da distribuição por quarto, o Puma apresentou certa estabilidade no comparativo com o trimestre anterior. Eu estou fazendo esse comparativo com o trimestre anterior porque, como eu comentei no gráfico anterior, o primeiro trimestre de 2021 não teve a participação dos hotéis de São Paulo na distribuição, por estarem sendo utilizados os recursos para redução dos adiantamentos que foram feitos para fazer frente aos prejuízos da pandemia. Então, aqui fazendo esse comparativo, o Puma teve certa estabilidade, os demais hotéis sofreram pequenas quedas que resultaram na distribuição de R$ 2.300 do portfólio. Indo para a margem de distribuição, que é o último gráfico, ela se manteve no patamar saudável, como comentei, de 23,3%. O Puma, como ativo upscale, ele tem uma estrutura de custos mais robusta, até para conseguir fazer frente às exigências da bandeira e do seu público-alvo, e sofre alguns impactos dos contratos das companhias aéreas, que praticam preços inferiores ao mercado, e com isso acaba pressionando a margem. Ainda assim, ele se manteve estável na comparação com o trimestre anterior, enquanto as margens das demais propriedades sofreram pequenas reduções.
mas vale o destaque aí para o Ibis Expo e para o Paraíso, que apresentam margens elevadas e conseguem usufruir aí da estratégia de otimização de custos que foi implementada durante a pandemia. Passando para o próximo slide, que fala um pouco sobre o fluxo financeiro do fundo nos últimos 4 trimestres. Mesmo com a sazonalidade do segmento de Business Travel, o primeiro trimestre de 23 teve resultados interessantes ali, impulsionados principalmente pelo desempenho de março, como a gente comentou, que viabilizou a distribuição de R$ 3,45 para a cota sênior e contribuindo aí, de certa forma, para a estabilidade do seu accrual. Podemos passar para o próximo. O primeiro gráfico mostra a variação histórica da cota ordinária, que vem sofrendo com a impossibilidade de distribuição de rendimentos que são direcionados prioritariamente para pagamento do saldo da cota sênior, que pode ser evidenciado no gráfico à direita. Esse saldo ele passou a crescer de maneira mais sutil a partir de agosto de 22, com o aumento da distribuição de dividendos, fechando março com um saldo de 210,5 milhões. Lembrando que o accrual da cota sênior é a CDI mais 5, e como mencionado pelo Carras, e um dos eventos de destaque do trimestre, é que a gente está engajado junto ao investidor estratégico para viabilizar uma emissão de cotas ordinárias em montante suficiente para a quitação integral da cota sênior. Com relação ao perfil de investidores, a composição é basicamente 1/3 institucionais e 2/3 pessoas físicas, totalizando um pouco mais de 1.300 investidores. Podemos ir para o último slide de hotéis, por favor. A gente não teve nenhuma alteração do ponto de vista de diversificação de portfólio. Em linhas gerais, os hotéis, falando, né, um pouco mais sobre o portfólio, os hotéis de São Paulo são operados pela Core e os hotéis do Sul pela Atrio. As bandeiras Puma, Ibis e Ibis Budget são as mais representativas. Os hotéis em São Paulo concentram grande parte da receita, nesse trimestre, por exemplo, foi 90%, a representatividade deles, aproximadamente. E em linhas gerais, sobre hotéis é isso, não tivemos muitas alterações aí entre trimestres. Acho que a gente pode seguir para o log, por gentileza. Agora, com relação ao XPlog, esse é um fundo, né, que segue praticamente em voo de cruzeiro. Ele encerrou o primeiro trimestre de 23 com uma taxa de vacância de 5,4%, com a alocação do G500 do especulativo Cajamar, com aproximadamente 13 mil metros para uma empresa do segmento de energia fotovoltaica. Com isso, a taxa de ocupação do imóvel em si já está próxima de 90%. Também é importante mencionar, o Carras salientou isso no início da vídeo também, que no mês de abril foi celebrada a alocação de 10 mil metros no Cislog Galeão, em Duque de Caxias, para uma empresa do setor de saneamento básico, e a taxa de ocupação desse imóvel no Rio de Janeiro já alcançou níveis próximos de 80%, e a taxa de vacância do fundo já está no patamar de 4,4%, já está abaixo de 5%, que é o menor patamar aí desde junho de 2020. Além disso, no trimestre foi assinado o contrato de locação de 23 mil metros do especulativo Extrema, em conjunto com a entrega da segunda fase da primeira nave desse complexo. Então, a gente tem hoje o G100 100% entregue e 100% alugado. A gente tem ainda o G200 que está em construção, com expectativa de conclusão de obras para o último trimestre desse ano, e a gente já está engajado numa negociação contratual para se viabilizar a pré-locação desse ativo. Nesse período do primeiro trimestre desse ano, também aconteceu o recebimento do primeiro aluguel da expansão Leroy, o que configura efetivamente a data de entrega perante o locatário. O rendimento mensal foi de 74 centavos por cota, se manteve em linha com o trimestre anterior, e é importante relembrar que no início de 2022 o dividendo estava no patamar de 64 centavos.
em alguns pontos que não estão mencionados no slide, mas entendo que sejam importantes ali, até em termos de previsibilidade da geração de receita e resultado, a gente tem alguns eventos que ocorreram no ano passado, como a venda do Galpão Frio no em Cabo de Santo Agostinho, que a gente ainda tem 4 parcelas semestrais para serem recebidas, com ganho de capital estimado de 40 centavos por parcela. E a gente também teve, no final do ano passado, a alocação do WTTP2 para a escala data centers, que prevê na estrutura contratual uma opção de compra do imóvel pela escala no período de 24 meses, contados da assinatura do contrato, e uma opção de venda pelo fundo no final desse prazo, que depois de exercida e a venda efetivada, pode gerar um ganho de capital estimado em 77 centavos por cota, sem considerar a correção do IPCA, que é desde a data de celebração do contrato, desde o final do ano passado. Outro ponto que os investidores geralmente abordam é a questão da B2W, que continua pagando pontualmente os aluguéis e mantendo adimplente os contratos com os prestadores de serviço que atuam na gestão e administração das áreas comuns. Entendo que isso seja uma sinalização bem positiva. E vale lembrar também que esse é um imóvel bem estratégico para a operação deles, tem especificações técnicas em termos de segurança diferenciadas e abastece os mercados aí de São Paulo e Rio de Janeiro com os produtos linha branca da companhia. O fundo manteve a ABL total de 955 mil metros, com uma taxa de vacância de 1 dígito e abaixo de 5%, se a gente considerar a alocação que foi celebrada no mês de abril, e uma inadimplência de 2,7%. Essa inadimplência é decorrente de alguns atrasos pontuais, questões operacionais, e já foi quase que integralmente equacionada junto aos locatários. Passando para o fluxo financeiro, como a gente já indica nos relatórios mensais, a gente busca seguir uma estratégia de uniformização da distribuição de dividendos, considerando um nível de estabilidade que a gente acredita com as projeções de receita e despesas. Nesse último trimestre, a gente manteve a distribuição de 74 centavos e, do nosso ponto de vista, ressalvado algum evento não previsto, existem boas perspectivas para que esse patamar seja um piso para os próximos trimestres. Vale mencionar também que o fundo tem um saldo de distribuição acumulada por cota de 49 centavos, que pode ser utilizado para fazer frente a eventuais imprevistos aí no que tange os resultados do fundo. Aí, passando para o próximo slide, o primeiro gráfico, ele mostra a variação histórica da cota do XPlog, e nele é possível observar ali que a evolução ela segue muito próxima do IFIX, e encerrou o primeiro trimestre com um retorno de 31%, superando o índice. O volume total negociado no trimestre foi de 236 milhões, com uma redução de aproximadamente 9% se comparado com o trimestre anterior. O valor de mercado da cota no fechamento foi de 94,38 centavos e estaria 17% aí, aproximadamente abaixo da patrimonial. Vale mencionar que nos últimos dias a cota já alcançou um patamar em torno de R$ 105. Sobre o perfil de investidores, é um veículo bastante pulverizado, com mais de 80% de sua base de cotistas concentrada em pessoas físicas e 17 institucionais, e o mês de março encerrou com mais de 302 mil cotistas. Aí, por fim, o último slide traz mais detalhes da composição do portfólio. Basicamente, é um veículo com uma concentração de 70% na região sudeste, quase metade no estado de São Paulo. Tem 44 locatários, a maior exposição seria Via Varejo com 12%, seguida de Leroy com 11% e Mercado Livre com 7%. 2/3 da receita é decorrente de contratos de locação atípicos, que trazem robustez e um nível elevado de previsibilidade para o fluxo de recebimento. E o segmento mais representativo seria o comércio varejista, que é bem característico do setor em si.
Passando pelo contas a pagar, o patamar é bastante controlado, se comparado com o total de ativos e até com o patrimônio líquido, e foi contraído para fazer frente às aquisições do CD Unilever, no Cone Multimodal, em Cabo de Santo Agostinho, e para viabilizar a expansão do CD Leroy em Cajamar e do especulativo Cajamar. Bom, passando para o XP Industrial agora, por favor. O rendimento mensal, ele permaneceu no patamar de 65 centavos por cota, e um dividend yield anualizado, considerando a cota de fechamento de março, em 11,3% ali. É um fundo que segue uma tendência de redução da taxa de vacância desde o início de 2022, quando ela estava no patamar próximo de 19%, fechando o primeiro trimestre de 23 em 13,1%, com as expansões dos locatários MD em Jundiaí 1 e Lightens no Barão de Mauá, que compensaram a saída de THC, que também estava no Barão de Mauá. Então, com isso, a gente tem aí uma absorção líquida de 425 metros quadrados. O fundo manteve a ABL total de 296 mil metros quadrados, com uma taxa de vacância de 13,1 e uma inadimplência líquida de 6,4, que já foi equacionada junto ao locatário. Passando para o próximo slide. Como comentado já na apresentação do XPlog, a gente preza por uma estratégia de uniformização da distribuição de rendimentos, então a gente manteve o patamar de 65 centavos do trimestre anterior, e a gente possui aí um saldo de distribuição de 50 centavos por cota, que pode ser utilizado para fazer frente a eventuais imprevistos. Passando para o próximo slide, o primeiro gráfico, ele mostra a variação histórica da cota do XPIN agora, e além do contexto macroeconômico que impactou as cotas de FIIs no geral, o aumento da taxa de vacância no período da pandemia e a percepção de risco dos investidores em geral acabaram trazendo impactos negativos para a cota, que vem sofrendo ao longo dos últimos semestres, e encerrou o primeiro trimestre de 23 no patamar de R$ 68,73, 33% de desconto em relação ao patrimonial. E do nosso ponto de vista, essa tendência de redução da vacância e aumento da taxa de ocupação pode contribuir para uma maior robustez do dividendo e para a diminuição da percepção de risco do investidor, o que pode reduzir esse desconto da cota mercado em relação à patrimonial. Bom, o volume negociado foi de 27,5 milhões, com redução de 7% se comparado com o trimestre anterior. Olhando o perfil de investidores, é um veículo bastante pulverizado também, com 80% da base concentrada em pessoas físicas e 20% institucionais. E o mês de março fechou com 50 mil cotistas. Passando para o próximo slide, por favor, que traz maiores informações sobre o portfólio. A gente não teve alterações em relação ao trimestre anterior, lembrando, né, que são informações que a gente publica isso para todos os fundos mensalmente, no nosso relatório mensal. Aí, passando um breve resumo do portfólio do XPIN, os imóveis estão concentrados no estado de São Paulo, com 2/3 em Atibaia, gerindo 30% em Jundiaí e 5% em Extrema. Apesar do tamanho do fundo, ele é bastante diversificado, com 29 locatários, e a maior exposição seria em Centauro, com 20%, seguida de Sogef com 10% e Brasilata com 8%. E com relação aos setores de atuação, a maior concentração está em comércio varejista, seguida por automotivo e tecnologia, mas a gente consegue ver um equilíbrio entre essas composições, aí que traz um certo nível de diversificação para o portfólio. Indo para o contas a pagar, o patamar segue estável, em 15% do total de ativos, e foi contraído ali para fazer frente à aquisição do edifício Tucano e do edifício C de Extrema. Passando para o XP Properties, aí fazendo um apanhado geral, como a gente já relata nos nossos relatórios mensais, ele é um veículo que foi bastante impactado aí pelo legado da pandemia. O isolamento social por um período mais longo acabou mostrando para as companhias quais times conseguiriam se adaptar melhor ao home office ou ao próprio modelo híbrido, e seguindo uma estratégia de racionalização de custos, naquele período elas reduziram os espaços de escritório, e mais ainda com o incremento do custo de construção
construção na pandemia e pelo próprio cenário macroeconômico, que o Carrasco salientou também no início da vídeo, a tomada de decisão de alocação de capital para ampliação de ocupação se tornou mais custosa e mais rigorosa do ponto de vista das companhias. E quando a gente olha para a situação do fundo em si, ela é um pouco mais delicada, porque a gente enfrenta uma vacância substancial nos imóveis em Alphaville, e a região em si acaba sofrendo com isso também, e sofre também com a concorrência de algumas regiões de São Paulo, como Berrini, Chucrizaidan, Marginal Pinheiros, que estão sobreofertadas, tem uma pressão baixista de preço e gera aí um desestímulo para a ocupação em Alphaville, por exemplo, e torna o ciclo de absorção mais longo. E esses eventos acabaram ali impactando o patamar de distribuição do fundo e pressionaram a cota. Olhando rapidamente pelos highlights, o fundo distribuiu 30 centavos por cota no primeiro trimestre, mas com o término da carência do CRI Hightower, deve sofrer reduções ao longo dos próximos meses, como já ocorreu no fechamento de abril. A nossa atuação, ela segue em direção à viabilização das locações e também na geração de eventos de liquidez para reduzir o patamar de alavancagem e destravar valor dos imóveis para o investidor. Nesse primeiro trimestre, foi realizada a venda de 25% da participação do fundo no Faria Lima Plaza, 10% do total do ativo, 2 lajes no Hightower e das participações no módulo Rebouças e Box 298. Essa transação de 201 milhões, ela gerou um ganho de capital de 3 milhões de reais, que vai ser apurado proporcionalmente e conforme o recebimento das parcelas futuras. Essa transação, ela demonstra o valor intrínseco dos imóveis, do nosso ponto de vista, e que não vem sendo refletido na cota a mercado, então traz esse balizador para o mercado, e a gente mantém nossa agenda de desalavancagem dos imóveis, buscando priorizar os ativos em Alphaville, que a gente já tem algumas conversas engatilhadas, preservando a posição na Faria Lima, que é onde a gente acredita que consegue extrair e gerar mais valor no longo prazo. No mês de março, foi realizada também a locação de meia laje no Faria Lima Plaza, e com relação à ABL do fundo, que é o gráfico à direita, ela foi reduzida para 66,5 mil metros quadrados, em virtude da transação que eu mencionei agora há pouco, e com uma vacância física de 47% e sem inadimplência. Passando para o próximo slide, por favor, que mostra o fluxo financeiro, a gente pode ver que ele já está sendo impactado com o término da carência do CRI Hightower, e com isso a distribuição de 30 centavos que foi realizada no trimestre deverá cair ao longo dos próximos meses, como já ocorreu no fechamento de abril. Aí, dando sequência para o próximo slide, por favor. O primeiro gráfico ele mostra a variação histórica da cota do XPPR, e como comentado ali na apresentação do XPIN, além do contexto macroeconômico que impactou as cotas dos FIIs no geral, o aumento da vacância e da percepção de risco do investidor sobre os ativos do fundo e o setor em si acabam necessariamente resvalando na cota negativamente. O valor de mercado fechou o primeiro trimestre R$ 25,85, 63% abaixo do valor da cota patrimonial, com volume total negociado de 28,5 milhões, uma redução de 41% em relação ao trimestre anterior. O perfil de investidores é um veículo também pulverizado, com 85% de sua base concentrada em pessoas físicas e 15% institucionais, e o mês de março encerrou com mais de 65 mil cotistas. Passando para o último slide, que mostra a composição do portfólio, com a transação que foi realizada nesse trimestre, o fundo remanesceu com 13 imóveis, a participação no Evolution e Hightower localizados em Alphaville, que representam 81% do portfólio, e o Faria Lima Plaza com 19%. Os principais locatários são o Shopee com 20%, seguido de Mac com 13% e Uber com 10%. Os setores de atuação são bem diversificados e abrangem comércio eletrônico, serviços financeiros, tecnologia, produção industrial, produção cinematográfica, entre outros.
e o contas a pagar ele foi contraído para fazer frente à aquisição do Faria Lima e do Itaú, e como já mencionado, para reduzir esse patamar de alavancagem, a gente vem direcionando esforços não só para a ocupação das áreas vagas, como também para a geração de eventos de liquidez, como fizemos com Santa Catarina e com a transação realizada esse trimestre, inclusive com ganho de capital e demonstrando um valor intrínseco dos imóveis que não é refletido no preço de tela. Passando para o slide seguinte, que desce um pouco sobre a estratégia de ESG da Asset. A ideia, de fato, é demonstrar que os esforços da Asset continuam na direção do ESG, então tem várias ações que a gente já vinha tomando no último ano, e a gente vai replicar para o ano de 2023, e um dos pontos de destaque que a gente queria convidar todos para fazer a leitura é a publicação do relatório de sustentabilidade da Asset. Aí, com isso, do meu lado, fecho aqui as apresentações, passo a palavra de volta para a Fernanda, e a gente fica disponível nos nossos canais de RI, e agradeço a participação de todos. Obrigada, Luiz, obrigada, time. Passamos um pouquinho aqui do horário, mas acho que conseguimos cobrir tudo. Muito obrigada a todos pela participação. Lembrando que a gravação ela ficará disponível no nosso canal do YouTube, e a gente fica à disposição também através do e-mail ri@xpassas.com.br. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite.